caminho de se relacionar com o consumidor não tem volta. Quando a gente vende as mesmas coisas, os mesmos produtos, o que se diferencia é a conexão emocional que você cria com esse consumidor. Queria agradecer por ter escolhido estar aqui na Semana da Mulher. É muito simbólico e acho que é importante essa mensagem, não só para as mulheres que estão nos assistindo, mas os homens também, do quanto essa diversidade é importante e soma. Bem-vindos ao Vidi Talks, o nosso podcast em que a gente está recebendo aqui super referências do mercado para esse bate-papo gostoso de vários temas relacionados ao varejo. E hoje eu estou aqui com a nossa querida Bruna Falani. Então, super obrigada, Bruna. A gente está bem contente de te receber aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui e voltar, né? A gente já tinha um tempo que não se encontrava, então obrigada, revê-los, Patrícia, Marcos, um prazer mesmo e espero que seja uma conversa ótima. Com certeza vai ser, Bruna, porque você tem super contribuições aqui pra gente. E é muito legal porque a Bruna fez parte de um momento lá atrás, já da minha história com a Vidi. A gente está celebrando 15 anos, né? Então a gente até fez o podcast por essa celebração e eu lembro bem, assim, desse momento que foi super bacana. Mas, bom, a Bruna, a gente vai bater um papo super bacana aqui sobre varejo. A Bruna, ela tem uma experiência muito rica de várias frentes aí do varejo. Então, queria, Bruna, que você contasse rapidamente pra gente a sua trajetória. Primeiro, queria parabenizar pelos 15 anos e pela comemoração. Obrigada. A gente quer ouvir mais a Vidi, quer saber mais o que vocês estão fazendo e que alegria que eu fiz parte e poder participar e estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, a minha trajetória, para que eu possa compartilhar um pouco com quem está assistindo, eu brinco, Paty, que eu sou a voz do cliente para o negócio, né? Então eu tento ouvir um pouco do que os clientes querem, ouvir o que os clientes querem, o que eles estão demandando, o que eles estão levantando a mão e que ninguém está vendo, né? Para levar, seja para a indústria e para o varejo, quais são as dores desse consumidor, para que o varejo e a indústria possam trazer uma execução, possam trazer uma experiência que faz sentido para ele. Essa tem sido a minha trajetória. Além disso, eu tenho tentado compartilhar o que eu aprendo através de conteúdos que eu tenho feito na rede social, com o podcast O Cada Caso um Case, que eu vou para a terceira temporada. E também para uma frente que está voltado para o futuro do varejo, porque eu acredito muito que o varejo alimentar está passando por um desafio aí de sucessão grande. Então, esse futuro da liderança que vem é muito importante para dar continuidade. E por isso, eu e a Vanessa Sandrini fundamos o Elas do Varejo, que visa ajudar as mulheres acionistas que estão presentes no varejo em como continuar esse legado, através de educação, através de network e de troca de experiências que a gente tem. Então, é um pouco disso que eu tenho feito. Você resumiu bastante, porque ela faz muito mais que isso, viu, gente? Vocês têm que dar uma olhadinha aí, ela faz muita coisa, essa mulher. Sim, além disso eu tenho 3 filhos. 3 filhos, olha. Poderosa. A gente aqui na Semana das Mulheres, trazendo uma pessoa poderosa para conversar com a gente já vai falar mais disso. Mas, Bruna, acho que legal você contar um pouco pra gente, né, dentro dessa perspectiva de shopper, de compras, né, como você trouxe, a gente está vivendo novos tempos. Então, novas gerações, tecnologias. Como é que tá isso? Como é que tá o varejo, compras? Como é que você pode... a jornada? Da perspectiva do shopper, a gente tem um shopper que tem frequentado aí entre 7 e 9 canais, dependendo do que a gente está falando, da região que a gente está falando. Tá? Isso traz complexidade para quem quer atender esse shopping. Então a gente tem de um lado varejos, né, ou lojas físicas, que tem um custo operacional grande, que tem uma responsabilidade de oferecer experiência, que já vem desse legado de que onde a gente já está mais acostumado a comprar. Mas a gente passa a ter um olhar de outros canais que começam a dividir esse bolso. Né? Então a gente pode falar de shoppers hoje que começam a entender que o digital é um caminho, né? Sejam eles por e-commerce de varejos que já existem ou por outros players que começam a aparecer, como o Mercado Livre, como o Magazine Luiza, que também passam a oferecer produtos do dia a dia e que esse shopper começa a entender o que é conveniente para mim. E nessa história entra o Last Mile, né, que é muito importante, que traz uma urgência, uma conveniência para esse shopper que ele não estava acostumado, né? Então,
Isso não é assim para todos os lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo, se você não recebe algo até 2 horas, é um absurdo. Totalmente. Né? Então a gente já está acostumado que dependendo da ocasião, da conveniência que eu preciso, eu escolho ir na loja, eu quero viver aquela experiência, eu quero provar aquele vinho, ou não, se for algo rápido que eu preciso comprar, por que não usar o last miles? Então isso tem trazido uma complexidade de como que eu divido os bolsos, quanto esse shopper está comigo ou ele vai de acordo com a conveniência, né? Então esse é o cenário do varejo, esse é o cenário que a indústria tem vivido de onde eu coloco o meu dinheiro para investimento, porque ora eu tenho que pensar no varejo físico, mas eu também tenho que começar a olhar para esse universo digital. Hoje é uma jornada única, né? Porque o consumidor, ele está migrando o tempo todo ali, não é nem migrando a palavra, ele flui. Esse é um ponto de vista importante, porque para o shopper é uma jornada única, né? E na cabeça dele, ele não fala assim, agora eu estou pesquisando no digital, mas eu quero comprar no físico. Diferentes decisões para chegar a isso, dependendo do produto, faz sentido ele olhar o produto e querer testar, né? Tem outros que não, ele no online se resolve. Tem casos Exatamente. ao contrário, de que ele vai na loja testar e que ele decide comprar no digital por uma série de fatores. Então, na cabeça do shopper, realmente pode ser uma jornada única, mas tem esse omnichannel aí, essa Exatamente, que é um grande desafio para o mercado. Exato. Porque para o shopper, você pode dizer mais, mas acho que está de boa, né? Para mim, como consumidora, eu vou na loja, daí com essa mesma vendedora, depois eu faço um pedido por WhatsApp, ou eu compro no site, eu vou. E o que eu acho que vale a pena deixar a mensagem aqui, da importância da comunicação. Você é uma única marca em todos os canais. Exatamente. Né? Então, isso faz muita diferença quando às vezes você é atendido de uma forma na loja, mas quando você precisa do saque, parece que é outra empresa. Então, como você cuida dessa comunicação omnichannel, que para o consumidor é a mesma empresa, né? Assim como eu fui atendido, ofereci condições no físico, eu também quero ter no digital e vice-versa. Né? Então, esse cuidado com a marca da comunicação tem sido cada vez mais importante. Ô, Bruna, e nesse mesmo contexto, né, a questão de drivers de escolha, ainda pensando no shopper, né? Isso mudou? Isso está diferente? Agora que a gente tem vamos chamar de jornada única aqui, que o pessoal que está acompanhando já captou o que é. Tem mudado e o shopper está aprendendo também com essas mudanças. Então a gente eu brinco que antigamente a marca ela era fiel à minha marca, fiel à minha loja. E o que eu digo fidelidade na verdade não existe. Ele comprava você porque você era o único supermercado da loja ou você era a única marca de achocolatado que existia. Hoje tem opções e ele quer provar, e ele quer escolher e entender quais são os benefícios que cada um pode provar. Então o shopper está entendendo que tem outras opções surgindo, e o que está acontecendo é um pouco de como está sendo reposicionado essas marcas. Né? O que eu estou oferecendo para entender que quando o shopper quer fazer uma compra de abastecimento, onde que eu escolho isso? Antes a gente poderia pensar no supermercado ou no hipermercado, aí surgiu o atacarejo para contar essa história, então isso mudou um pouquinho, né? Então passou a ser mais abastecimento o atacarejo e mais de reposição e em alguns casos também abastecimento no supermercado, e o hipermercado saiu um pouco de cena, mas a gente começa a ver outros canais que ganham importância, hortifruti, açougue, onde isso também divide o bolso do varejo e o shopper também entende que ele pode escolher de outras formas. E farmácia ganhando um ponto bem importante, que deixa de ser só medicamentos, né? Deixa de pensar em doença, passa a pensar em saúde, mas também passa a cuidar da beleza, né? Então ganha outros contornos da farmácia, disputando o bolso de algumas categorias com o varejo alimentar. Então isso ganha formatos, ocasiões diferentes, né? E opções para o shopper, que eu acho que da perspectiva do consumidor é ótima, e como eu falei atrás, para a indústria e para o varejo, torna uma complexidade de como eu vou atender esse consumidor que está em diferentes canais e que impacta o olhar de experiência de compra. Né? O que eu tenho dito é, quando você é um supermercado, você tem que olhar para outros canais. Então, se você atende um nível socioeconômico alto, para onde esse público também frequenta? Ele pode comprar joias, ele pode comprar bolsa, ele pode frequentar restaurante. Que tipo de experiência esses outros canais estão oferecendo e que faz sentido você olhar? Porque às vezes a gente olha só para uma concorrência direta, mas a gente tem que olhar o âmbito geral de que as outras marcas estão oferecendo, os outros canais, que isso vai somar a experiência que eu estou oferecendo.
Muito legal. Não sei se você pode contar para a gente aí alguma coisa sobre isso, né? Mas eu estava pensando aqui que o mercado de luxo, ele fazia já isso, né? Já faz isso, acho que há mais tempo, de ter essa mescla. E hoje isso está se popularizando. É Eu isso? acho que o que a gente aprende com o mercado de luxo, Patrícia, é esse cuidado com o consumidor, esse relacionamento que passa a ser importante. Né, de que você conhece esse consumidor, você sabe o que ele gosta. Então, vou dar um exemplo de bolsas, né? Então, a gente sabe e existe concierges, por exemplo, que entende que a Patrícia gosta de um tipo de bolsa e que quando chega a bolsas que têm pouquíssimas unidades, ela oferece para aqueles clientes que fazem sentido. Isso é CRM, isso é gestão de relacionamento. Então, esse cuidado de se relacionar, esse cuidado de como a marca entra em contato ou cuida desse cliente, é que eu acho que o mercado de massa começou a aprender e está tentando fazer. Alguns estão aprendendo, estão fazendo muito bem, e outros ainda patinando. Mas acho que o caminho de se relacionar com o consumidor não tem volta. Quando a gente vende as mesmas coisas, os mesmos produtos, o que se diferencia é a conexão emocional que você cria com esse consumidor. E a marca de luxo faz isso muito bem. Se você for pensar, a gente está falando de bolsa, de sapato, que são coisas commodities. A gente tem, né? O Brasil tem indústrias de bolsas, mas por que essas marcas fazem diferença? Pela história, pela exclusividade, né, pelo relacionamento que tem com o consumidor, que a gente começa a proporcionar isso de formas diferentes. Pode parecer maluco, mas quando você fala varejo alimentar, Bruna, como se relaciona de forma exclusiva? Às vezes você tem um clube que você vai atender determinado público, que ele compra muito, ele vem muito na sua loja, você precisa começar a tratar esse público diferente daquele que vem menos. Né? Então ele merece que você tenha um relacionamento diferente. Isso é parte dessa conexão que você cria com o consumidor. Conexão, acho que é uma palavra muito importante, muito. Né? E a gente vai ver muito isso daqui para frente, de como você está se relacionando, que história sua marca está contando para esse consumidor. Exatamente. E aí, como é que está essa relação, né, de indústria e varejo? Porque quando eu penso no relacionamento, para minha cabeça vem a questão do varejo, o varejo que está fazendo isso daí. Mas como é que está essa triangulação aí, indústria, varejo, consumidor? Eu vejo uma evolução positiva desse relacionamento. Antes a gente tinha, talvez, muitos anos atrás, talvez uma briga de poder maior, e agora talvez essas brigas aconteçam, esse poder existe, mas as grandes marcas e os grandes varejos já entenderam que eles precisam estar junto para atender o consumidor. Né? Então, cada vez mais a gente vê uma colaboração de troca de dados, cada vez mais a gente vê ações em conjuntas que são exclusivas para aquela loja, porque a parceria faz sentido que isso aconteça, porque é interessante que o consumidor compre a minha marca e compre naquele varejo. Então, como eu potencializo essa relação? Sinto que talvez em alguns outros canais essa relação ela tem uma evolução ou tem formas diferentes de acontecer, mas se a gente fala da indústria de CPG, de CPG, o maior volume está aqui ainda no varejo alimentar. Então, eu vejo casos positivos, vejo benchmarks acontecendo, mas acredito que tem que avançar muito pela questão de relação de confiança, de vamos compartilhar informação para que a gente possa crescer juntos. É fundamental, né? É fundamental. É fundamental, porque não tem outro jeito. Precisa É. achar a forma de fazer cada vez melhor isso. E se você coloca duas forças, que é o varejo, que conhece muito de vender, que conhece do shopper, e a marca, que conhece muito de benefícios de produto, conhece do consumidor, é a combinação perfeita. É a combinação perfeita. Né? De como eu ofereço aquilo que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo e lançando, que faz sentido para o seu supermercado, para a sua farmácia. Então, eu acho que tem muito a ganhar quando eles se unem e fazem coisas juntas. Eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente do Ela, então, fazendo essa menção, que nós estamos aqui na Semana das Mulheres, Sim. Né? Queria que você contasse um pouco do propósito de vocês, do que vocês têm feito. Primeiro, queria agradecer por ter escolhido estar aqui na Semana da Mulher. É muito simbólico e acho que é importante essa mensagem, não só para as mulheres que estão nos assistindo, mas os homens também, do quanto essa diversidade é importante e soma. Tá? Então, eu acredito muito no crescimento de ambos, mas é um fato de que quando a gente olha, ainda tem uma diferença no percentual, nas oportunidades que as mulheres têm, e de uma certa forma essa conversa soma para que a gente possa estar atenta
a mulheres que às vezes estão desempenhando o seu papel e que não estão tendo oportunidade, né? Ou de como a gente olha para o mercado quando ele fica mais saudável, onde a gente tem opiniões diferentes e troca, isso soma para todo mundo. Dito isso, eu venho olhando para essa questão de mulheres e o Elas chegou de uma forma, não sei se a palavra é despretensiosa, mas um pouco da vivência minha e da Vanessa, onde naturalmente, vivendo no varejo, a gente convive com famílias e meninas, filhas, esposas ou que atuam no varejo, começaram a nos buscar para trocar um pouco de ideia de que caminho que eu faço, um pouco nesse olhar de mentoria. Sim. O que você acha que eu faço, como que eu atuo? Não é diferente para essas meninas, em alguns casos, que ela não tem a mesma oportunidade que os irmãos, tá? Isso é um fato. E aí é um pouco de como eu me mostro, como eu me faço valer num negócio que eu também quero participar. O caminho que a gente escolheu fazer é como eu trago uma vivência, uma experiência, um networking para essas meninas, para que elas possam se desenvolver como profissionais. Poxa, que bacana. A gente tem meninas de marketing, de finanças, de RH, a gente tem 5 encontros no ano, onde a gente faz encontros de 2 dias, onde a gente traz conteúdo, a gente traz conceitos, visita lugares, proporciona networking, para que elas possam sair de lá bebendo de muito conteúdo e compartilhar com a família. Um dos encontros que a gente traz as famílias para a gente poder discutir um pouco como que a gente ajuda a família a crescer. Então, o ano passado a gente fez um encontro no Tivoli que foi super interessante, onde a gente trouxe o Ricardo Roldão para contar um pouco da história dele, de que foi executivo, agora está como presidente do conselho, que tem uma filha que está no negócio. Então, é muito interessante de ver, porque vivendo esse momento, a gente começa a entender que os pais têm um super orgulho das meninas, assim. Eu vejo que tem 2 questões aqui. Uma questão de diferenças de geração. Então, as comunicações são diferentes, as expectativas são diferentes. Então, enquanto eu estou aqui e desenvolvi um negócio de 50 anos fazendo dessa forma, como que eu vou mudar de repente? E essa nova geração tem uma liderança de vamos fazer, né? Vamos mudar. Então, eu acho que tem muito essa questão de conflitos de geração e de comunicação, mas sem dúvida existe esse espaço de, será que a filha também pode ser uma oportunidade para ser um CEO? Porque a gente vê casos, não no Elas, mas casos de famílias empresárias no Brasil, onde naturalmente o pai deixa no atestado que os sucessores são os filhos, ou que o percentual do negócio é mais do menino e menos da menina. Então, isso é um fato, né? Mas eu acho que o Elas está contribuindo para abrir um pouco mais essa discussão e entender o quanto elas são dedicadas, o quanto elas querem se desenvolver e quanto elas querem contribuir para perpetuar o negócio. Então, esse tem sido nossa missão. É de emocionar, assim, muito bacana. Faz quanto tempo que você fundou Elas? O primeiro encontro foi em setembro de 2023. A gente reuniu cerca de 20 meninas no Fazano. Convidamos a Cris Arcangeli para conversar com a gente. Era um primeiro encontro de vamos trazê-las para ver o que elas querem, quais são as dores. A gente fez um segundo com a Ana Maria Diniz, que foi incrível, porque é a filha, a referência do varejo, então foi emocionante, assim. E desses 2 encontros, a gente falou, bom, acho que tem algo para a gente poder construir juntas. Então, a gente considera que elas são founders igual a gente, porque elas vieram junto conosco. E 2024, a gente estabeleceu 5 encontros, onde a gente definiu temas. Então, foi tecnologia e inovação, foi a era do relacionamento, tivemos um encontro com as famílias e tivemos também um encontro de como eu te inspiro, como eu me inspiro em você. Né? Uma troca feminina muito interessante. E finalizamos em dezembro com uma celebração para a gente poder fechar o ano, e foi incrível. E agora vem a agenda de 2025 muito também. Bacana, muito bacana. E vocês vão começar a contar histórias dessas meninas, né? Sim. Nisso que eu tô pensando aqui, Exato. Porque o que vai se desdobrando a partir daí. E é um orgulho, assim, uma liga e fala, fui promovida, né, vi essa oportunidade do negócio. Então a gente acaba que meio que cuida de cada uma muito delas, legal. Né? Tá sendo muito especial. Muito legal. Parabéns, viu, Obrigada. Bruna? Parabéns por esse trabalho, pelos outros também. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente vai falar, vocês vão mesmo ficar falando isso todos os episódios? Porque a gente determinou que tinha que ser uns 20 minutos, e aí é um tempo que a gente não aguenta, a gente quer falar mais. Sim. E aí a gente vai caminhando para o final.
Então, para a gente finalizar, eu não sei se você sabe, mas vide vem do latim, que significa ver e observar. E aí eu queria te perguntar, o que você acha, né, que o varejo não está vendo, não está observando em relação a esse novo shopper que a gente falou um pouco aqui? Acho que o aprendizado que o varejo tem que ter ou olhar é que o que eles fizeram até agora não vai levar para o futuro. Então precisam fazer coisas diferentes para poder inovar e para poder estar no jogo. Acho que essa é a mensagem. E parte do princípio de quando a gente olha para colocar o shopper no centro, ele é mais do que teoria, né? E eu posso dizer, pela minha vivência, de que o varejo tem olhado pouco para o cliente, tem olhado pouco para o shopper. É verdade que observar na loja faz sentido, você conhece, mas eu acho que estuda pouco, aprofunda um pouco sobre aquele que o consumidor quer, o que o consumidor está fazendo, porque tem muitos outros temas do dia a dia que tomam, né, e que talvez consumam muito esse tempo do varejo, porque a operação do varejo não é simples. Mas o meu convite para o varejo é que ele possa olhar mais para o cliente, para que ele possa ouvir. Então façam mais pesquisa, conversem mais com os clientes, entendam quais são as dores. Às vezes dói um pouquinho ouvir, é verdade, mas o aprendizado disso é enorme. E eu acredito muito de que os varejos que vão fazer a diferença, ou que estão vencendo, são aqueles que estão ouvindo o consumidor de fato. Então isso eu acho que é o que eles não estão observando e que eles deveriam observar com mais detalhe. Sensacional. Muito bom. Bruno, uma delícia. Obrigada, obrigada por toda essa contribuição, obrigada por esse bate-papo. Você vai ter que voltar aqui para contar mais coisas para a gente. A gente vai terminando. Obrigada por quem acompanhou aqui esse nosso bate-papo. Deixo aqui um beijo bem grande para todas as mulheres. A gente está nessa semana super especial. Vocês estão bem representadas aqui hoje. Então, parabéns e vamos seguir inspirando todo mundo por aí, que a gente inspira mesmo, né, Bruna? É isso, uma inspirando a outra. Uma Obrigada, inspirando foi um a outra. prazer. Obrigada a você. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.